E hoje o nosso tema aqui com vocês, ISS e ICMS no transporte e na logística, aspectos fiscais. Um tema bastante específico, né, porque é voltado, obviamente, para o público de transporte e da logística, também profissionais da área contábil que trabalham com esses segmentos também, tá? Então, fazendo uma breve passagem pela nossa agenda, né, são os pontos, os tópicos que nós vamos ver aqui hoje. Nós temos, na questão do ISS, né, fato gerador, alíquota, percurso de transporte para ter a incidência desse tributo, que é o ISS, base de cálculo, contribuinte responsável, local do imposto devido, hipótese de retenção, e vamos falar também de um ponto bastante polêmico que a gente está tendo aí no caso do serviço de transporte, que é a locação de veículos e também a cessão de mão de obra, né? Então, em vez de fazer frete, vamos começar a alugar o veículo? Como é que está isso? Está podendo, não está podendo? Como é que está a jurisprudência, né? Então, a gente vai comentar um pouquinho também sobre essa questão. E no âmbito do ICMS, a gente também vai falar dos aspectos básicos e principais, que é a hipótese de incidência, fato gerador, percurso, base de cálculo, o que integra, o que não integra, diferencial de alíquotas, que é uma polêmica no âmbito de transporte, né? Se recolhe, se não recolhe, quais produtos que, se adquiridos pelas transportadoras, estariam sujeitos a esse diferencial, créditos. Vamos falar também da modalidade de apropriação desses créditos, que tivemos uma alteração aí em 2016, mas que está impactando até hoje, por ser um pouco polêmico, né, para algumas transportadoras. Vamos falar também dos serviços que são iniciados em outras unidades da federação, os procedimentos que devem ser observados, possibilidade de abertura de filial dentro do operador logístico, que é um fato que acontece bastante nas operações que envolvem a logística, né? Então, muitas vezes, para minimizar custos, é mais interessante você ter uma filial dentro do próprio operador logístico. E como é que é a posição do Estado a respeito disso? Pode, não pode? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Vamos falar também sobre a substituição tributária no transporte, né? Um assunto bastante relevante, bastante questionado pelas empresas de transporte, né? Vamos falar um pouquinho sobre documentos fiscais, a questão da anulação, né? Uma alteração que nós tivemos agora recentemente para a questão da correção do tomador, que era um ponto bastante polêmico, né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a movimentação e armazenagem de mercadorias, envolvendo aí atividades mistas, né, pelos depositários. Prazo em que a mercadoria pode permanecer no pátio da transportadora. É um ponto muito questionado, né? Posso ficar com a mercadoria no meu pátio por quanto tempo? Ou não posso ficar? Né? Em quais situações que isso pode acontecer? E, por fim, a gente vai comentar, né, sobre a questão da emissão do conhecimento de transporte, né? Então, essa é a nossa agenda para o dia de hoje, né? Uma agenda enxuta, porque nós temos pouco tempo aqui. E eu coloquei no final de tudo, isso não vai estar no material de vocês, mas se sobrar um pouquinho de tempo, a gente vai comentar um pouquinho sobre o MDF, né? Que é o Manifesto Eletrônico, tá? Eu acredito que sim, tomara, né? Tem alguns pontos interessantes para a gente conversar aí a respeito desse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Para fazer uma introdução no tema, né, a gente tem uma perguntinha aqui, já que o nosso tema é transporte de cargas e logística. A sua logística funciona? Né? Dá tudo certo? Prazo, contratação de transportador, documentação fiscal da carga, né? Tudo isso funciona? Então, é uma bela pergunta para qualquer empresário. Você vende seus produtos, cota o frete e despacha para o cliente. Enfim, certo? Na verdade, muitas vezes esse final não é tão feliz assim, né? A culpa é de quem? Não importa. Seu cliente acaba não recebendo a mercadoria ou recebendo com atrasos. E quem paga por isso, na verdade, é você que está envolvido na operação, né? Talvez, se você entendesse um pouquinho mais sobre a logística de seus produtos, problemas desse tipo poderiam ser evitados, né?
Entender os processos que ocorrem entre o momento da venda e o recebimento do produto pelo cliente é algo essencial para o negócio. Tá bom. Então vamos passar para o outro lado para aparecer melhor, né? Tá bom aqui? Obrigada. Então, entender um pouquinho desses processos no momento que ocorre a venda, o recebimento do produto, é algo essencial, né? Às vezes, um problema detectado, né, com horas de antecedência, ele pode ser facilmente resolvido. Quando a gente está falando hoje em comercialização de mercadorias, a gente se preocupa bastante com o aspecto tributário daquela operação. Mas um fator que tem se tornado determinante é o fator logístico, né? Então, é bastante importante, no momento da venda, saber contratar certo serviço de transporte, uma transportadora que vá cumprir com o prazo, que vá cumprir com as exigências do transporte, enfim, né? Então, isso acaba se tornando tão importante quanto o aspecto tributário. Então, que informações nós podemos procurar para se organizar com relação a isso? Então, não é preciso que você seja um expert em logística, mas é necessário que você esteja sempre em linha com as informações da transportadora e cliente. E alguns conceitos e procedimentos devem ter o seu total conhecimento entre eles, né? Qual o melhor modelo para a sua operação? Então, se de repente é melhor, logisticamente falando, você trabalhar com armazenagem própria ou trabalhar com armazenagem de terceiros, né? Se o transporte próprio ou terceiro é melhor, ou talvez uma subcontratação. Então, são esses elementos que a gente procura entender antes de realizar a operação. Se a gente vai falar em abertura, por exemplo, de um centro de distribuição, que é um CD, qual é o melhor estado? Preciso me preocupar com essa questão? Né? Aí eu estou me preocupando com a questão logística. Então, se eu estou me preocupando com a questão logística, quando eu vou falar na abertura de um centro de distribuição, por óbvio, o melhor local vai ser aquele que logisticamente tiver numa região mais estratégica, mais próximos dos meus clientes, mais próximos das regiões onde eu quero fazer a distribuição, etc. Né? Então, dá para fazer um planejamento tributário na minha operação? Uma pergunta também bastante interessante envolvendo transporte e logística. Né? Eu posso realizar alguma operação na minha atividade para gerar aqui uma economia tributária? Né? Existem benefícios? Posso mudar o modelo operacional da minha prestação de serviço ou da minha contratação de serviço para que com isso eu tenha uma redução? Então, são esses aspectos que a gente procura buscar antes de realizar as operações, né? Ou seja, aqui a gente vai propor um diagnóstico. Vamos analisar, nos preparar e pensar para que quando a operação aconteça, aqueles problemas que a gente viu lá atrás já estejam solucionados, tá? Porque senão, né, se nada disso acontece, a gente acaba que nem a pessoa aqui da figura, né? Atolado no meio da informação, cheio de problema para resolver, tributos para recolher, enfim, né? Bem, então, após essa introdução, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o ISS envolvendo os aspectos de transporte e de logística. Né? Todo mundo sabe que o ISS, ou quem não sabe vai ficar sabendo agora, né? Que o ISS é um imposto de competência municipal, previsto lá na Constituição Federal no artigo 156, e incide sobre serviços no âmbito da competência dos municípios. Né? Então, ele diz ali, ó, serviço de qualquer natureza. Então, o serviço de transporte é um serviço. Se ele é um serviço, ele vai receber a incidência tributária do ISS. Mas para receber a incidência do ISS, esse transporte, ele obedece um percurso, né? Qual é esse percurso? É aquele que acontece somente dentro do município. Então, a transportadora que vai estar realizando esse serviço, ela provavelmente vai ser de outro município ou de um outro estado, né, muitas vezes, e o percurso do frete que ela vai realizar tem que começar e terminar dentro de um mesmo município para ter a incidência desse tributo. Né? Porque, senão, se ela foge, né, se ela sai do perímetro municipal,
né? Então, começa em Curitiba, termina em Londrina, por exemplo. Está dentro do estado do Paraná ainda, mas começou num município e terminou no outro. Assim sendo, a gente passa para uma segunda regra de tributação. Qual vai ser o tributo que vai incidir aí? ICMS. E vocês sabiam que tem muita gente que presta serviço no perímetro urbano, dentro da cidade, começa e termina dentro de uma cidade, e emite documento relativo ao ICMS para cobrar por essa prestação? Ou talvez algumas pessoas aqui já passaram por essa situação, né? Então, eles estão tão acostumados a fazer transportes intermunicipais e interestaduais, né? Porque aí nós estamos diante da competência tributária do ICMS. Tanto é verdade que o próprio artigo 156 da Constituição, ele diz, olha, incide ISS sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do artigo 155, inciso 2º, que é o quê? O ICMS. Então, a própria Constituição já está fazendo essa delimitação. Se eu tenho um serviço que está sujeito ao imposto municipal, por óbvio que eu vou emitir o documento municipal para cobrar por essa prestação. Se eu estiver diante de uma prestação de serviço que a competência tributária é o ICMS, que é aquele que começa no município e termina no outro, ou no estado e termina no outro, por óbvio que o documento competente para realizar essa cobrança é o CTE, Conhecimento de Transporte Eletrônico. Ah, mas eu não tenho inscrição no município, eu não tenho documento municipal. Eu posso cobrar mediante um CTE? Posso? Por óbvio que não, né? Eu tenho que observar a competência tributária. E a gente vê isso acontecendo na prática demais, né? Prestações de serviços municipais sendo cobrados através de um CTE. Gente, isso não pode em hipótese alguma, tá? Por quê? Porque a competência é distinta, os impostos que vão incidir aí são distintos, né? Bom, o contribuinte do ISS perante a Lei Complementar 116, e isso também vai para as legislações municipais, é o próprio prestador de serviços. Então, se nós estamos falando de um frete, o contribuinte é a própria empresa prestadora de serviços, né? E ele incide sobre a prestação de serviços, ainda que proveniente do exterior do país, né? Essa é a regra geral lá do artigo 2º da Lei Complementar 116, mas no caso da prestação de serviço, a gente vai ficar restrita ao percurso desse frete, como eu já falei. Então, para ele ter a incidência do ISS, ele precisa ser um frete, um transporte de natureza estritamente municipal. Então, observando a regra do artigo 2º, a hipótese de incidência do ISS é a prestação de serviço, né? Bom, o fato gerador é um pouquinho diferente da hipótese de incidência, né? A hipótese de incidência é a prestação de serviço constante na lista. E o fato gerador é a efetividade, a efetivação desse serviço em si, ou seja, ele foi prestado, ele foi concluído, né? Então, se ele foi prestado, foi concluído, aconteceu o fato gerador desse tributo, né? E o problema maior que nós temos hoje dentro do ISS é a questão do local do pagamento desse imposto. Quem lida mais diariamente com esse tributo sabe que nós temos um problema muito grande de retenções indevidas. Então, por exemplo, se eu sou um prestador aqui de Curitiba e vou realizar um frete dentro de Londrina, por exemplo, ele vai começar e terminar dentro de Londrina. De quem é a competência ativa para cobrança desse ISS? Veja, a transportadora, ela é de Curitiba, ela é inscrita aqui em Curitiba. Mas ela fez um frete em que o percurso começou e terminou no município de Londrina. Vou recolher esse ISS para Londrina? A competência ativa para cobrar esse imposto é de Londrina? Vamos ver o que diz a lei complementar. O serviço considera-se prestado
E o imposto devido, aí lá em azul, né? No local do estabelecimento prestador. Então, a primeira regra é: o imposto é devido no local do estabelecimento prestador. Ou, na falta, no domicílio dele, né? Que é onde ele reside. Na falta quer dizer que ele não tem empresa estabelecida, né? Exceto nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a 25, em que o imposto vai ser devido no local. 2 pontos. Então, percebam, prezados, que aqui o legislador ele fez uma divisão para fins de pagamento do ISS. Primeiro, ele começa dizendo que o pagamento tem que ser na sede do estabelecimento prestador, que é o local onde ele tem empresa estabelecida. Depois, eu até coloquei em outra cor para facilitar esse entendimento, ele diz que, exceto nessas 25 situações em que o imposto vai ser devido no local. E ele também não está dizendo qual local ainda, porque ele coloca 2 pontos. E aí, depois, o legislador ele vem abrindo esses locais de recolhimento, né? Então, ele vai falar ali que, no caso do inciso 1, né, que é para quem faz importação de serviço. Se você importar serviço, o imposto é devido para o local do tomador ou intermediário. Se você fizer instalação de andaimes, palcos, coberturas, que é o item 3.05, o imposto vai ser devido para esses locais. Construção civil, o imposto é devido para o local de execução da obra. Demolição também, edificações, quase todos os serviços previstos lá pelo item 7, né? Ó, limpeza, manutenção, conservação, decoração, jardinagem, florestamento, reflorestamento, execução de serviço de contenção de encostas, limpeza, o lugar onde o bem estiver guardado ou estacionado, aqui ele está falando do serviço de guarda e armazenagem, né? O domicílio das pessoas vigiadas, seguradas ou monitoradas, então o ISS é recolhido para esse local. Do armazenamento, depósito, carga, descarga e arrumação, que é o item 11, então o imposto ele é devido para esse local. E lá no 19, nós temos, está até grifado, né? O município onde o bem onde está sendo executado o transporte. Então, no exemplo que eu dei, uma transportadora de Curitiba executando um frete dentro do município de Londrina, o imposto é devido para o município aonde está sendo executado o transporte. No nosso exemplo, Londrina, né? Mas, Ivanísia, e se eu voltar aqui para Curitiba, Curitiba vai me exigir esse tributo? Ela não tem competência para isso, porque a própria lei maior, que é essa lei que nós estamos analisando, que é a Lei Complementar 116, delimitou. Ela diz que no caso de transporte, o imposto é devido para o município onde está sendo executado esse transporte. E aí, quando a gente vai para a prática, ocorre uma confusão muito grande na cabeça do contribuinte. Por quê? Porque o documento que ele emite para cobrar pela prestação é um documento autorizado pela Prefeitura de Curitiba. E aí, muitas vezes, por erro e por equívoco, ou até mesmo por desconhecimento da legislação, ele acaba recolhendo tributo para Curitiba. Porque como o documento dele é daqui, foi emitido aqui, ele acaba recolhendo o tributo para Curitiba. Mas nós estamos vendo, aqui no artigo 3º da 116, que o tributo é para o município onde está sendo executado o transporte. Então, se ele foi executado fora da sua sede, o imposto vai ser recolhido para esse município, fora da sua sede, tá? Vanísia, mas já aconteceu de eu recolher para o município onde o frete foi executado e eu voltar para casa e ser cobrado desse tributo em casa pelo município onde eu resido, né? Isso não pode acontecer. Se acontecer, é caso de uma medida judicial, né? Por quê? Porque o competente, como nós estamos vendo aqui no artigo 3º, é o local da prestação, é o local de execução do serviço de transporte, né? Bem, depois da problemática
do local de recolhimento, né, que é o artigo 3º da Lei Complementar, a gente tem a figura da retenção na prestação de serviço. E hoje, a retenção na fonte, ela é o maior problema dentro do ISS. Por quê? Justamente por isso. O exemplo que eu acabei de usar para a questão do transporte, né, tá na sua sede, sai da sua sede e vai prestar serviço em um outro município. Chega lá, tem que recolher o tributo, né? Isso não acontece só com transporte. Isso hoje tem acontecido com todas as atividades, todas as prestações de serviço. Já ouviram falar na figura do CEPOM? Já, né? Esse nome é bastante conhecido, CEPOM, Cadastro de Prestadores de Outros Municípios. Muitos, a gente vai falar daqui a pouquinho dele, até vamos ver como é que está a jurisprudência sobre isso, né? Mas muitos municípios hoje impõem a figura desse cadastro. Ou seja, o prestador que não tem esse cadastro tem que deixar o tributo aonde o serviço foi prestado. No caso de transporte, como a gente acabou de ver, é o correto mesmo. Tem que deixar o tributo onde o transporte foi executado. Mas em outras atividades, não. Em outras atividades, eu tenho que deixar o tributo na sede, no meu município, onde eu estou estabelecida. Só que quando eu vou prestar serviço no local, eu acabo sofrendo essa retenção indevida, né? Então, vamos ver o que a lei maior, que é a Lei Complementar 116, traz para a gente sobre essa questão das retenções. Então, olha lá. Primeiro, o conceito, né, de responsabilidade tributária, que vem lá do artigo 121 do CTN, que é o mesmo conceito utilizado para o próprio ICMS, né, a retenção do próprio ICMS. Que é o quê? É a figura da atribuição a terceiros, né, pelo pagamento do tributo. Então, o contribuinte é o prestador de serviço. Aí a lei vem e diz assim, olha, quem vai pagar o tributo não vai ser o prestador, vai ser o contratante. Então, aí nós temos o nascimento da figura da responsabilidade tributária pelo artigo 121 do CTN. Quando a lei vier e trouxer essa disposição, ela está criando uma hipótese de retenção, tá? O caput do artigo 6º dessa Lei Complementar 116, ela diz que os municípios, mediante uma lei, poderão atribuir a responsabilidade a uma terceira pessoa, né? Só que quando a gente fala em poderão atribuir a responsabilidade a uma terceira pessoa, a gente nunca pode esquecer da competência, né? O perímetro que cada município tem para fazer a sua fiscalização e a sua cobrança. Então, se a gente está falando, por exemplo, aqui no município de Curitiba, então, Curitiba tem competência para legislar sobre os contribuintes que aqui estão. Curitiba ela não pode criar uma hipótese de retenção que não vem da lei maior, né, e atingir contribuintes de outros municípios. Por quê? Porque ele tem que observar a sua competência tributária. A competência tributária dele é de legislar só no município dele. Então, muitas vezes, os municípios eles fazem uma leitura errada desse artigo 6º. Por quê? Quando eles fazem retenções de serviços que não têm que fazer retenção, eles se pautam no artigo 6º. Olha, o artigo 6º me deu competência para fazer essa retenção. Então, se a gente fizer a leitura, né, os municípios, mediante uma lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa vinculada à operação, né? Então, o próprio legislador federal deu essa competência para os municípios, mas, de novo, eu não posso esquecer que o município ele só é competente para cobrar e tributar dentro da sua própria região, dentro do teu próprio município, né? Bom, independente dessa disposição do caput, nós temos o inciso 1º e o inciso 2º. O inciso 1º, ele vai falar de retenção quando você importa um serviço. Importou um serviço, já cai diretamente na regra da retenção. Por óbvio, né? A empresa que vem de lá de fora fazer um serviço aqui dentro, ela não vai ter condições para recolher esse tributo, ela não sabe nem o que significa, né? Ela não vai emitir documento, porque ela é uma pessoa do exterior, ela é estrangeira. Então, o mais lógico para essa situação é jogar na hipótese de retenção, porque daí o contratante que aqui está vai fazer essa retenção,
de acordo com a disposição do município, né? E aí a gente vem para o inciso 2º, que é o mais importante e o que nos interessa, que diz o quê? Que a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora, ou seja, contratante, a pessoa tomadora, contratante, né, dos serviços abaixo elencados, vão realizar a retenção, vão efetuar a retenção. Então, analisando os itens abaixo, quem tomar ou contratar um serviço de andaime, obra de construção civil, demolição, são pessoas que vão ter que fazer a retenção do tributo por essa contratação. Mas nós estamos querendo achar aqui o serviço de transporte. Existe retenção do ISS para o serviço de transporte? Você que está contratando um frete, que está na competência do ISS, está obrigado a fazer a retenção desse tributo? Não? Quando você contrata um frete que está sujeito ao ISS, você está obrigado a fazer essa retenção? Vamos ver aqui, né, no artigo 6º, a gente só fez aqui a leitura inicial, então a gente viu que para esses 3 itens aqui, andaimes, construção e demolição, tem que fazer a retenção, tá? Depois, de novo, né, todos os itens 7, quase praticamente, estão aqui na hipótese de retenção. Reforma, reparação, varrição, coleta, limpeza, controle e tratamento de efluente, florestamento, escoramento e contenção de encostas, acompanhamento e fiscalização de obras, fornecimento de mão de obra temporária. A gente trabalha muito com essa figura na operação de logística e algumas vezes na contratação de transporte. Tá? Então, empresas que fornecem mão de obra temporária estão na hipótese de retenção. Não são elas que vão pagar o ISS devido. É quem? Quem que paga? O tomador, que é o contratante desse serviço, né? Depois, planejamento, organização e administração de feiras. E aí acabou o artigo 6º. Acabou as hipóteses de retenção. Mas, Ivanísia, tem muito mais serviços, muito mais atividades, inclusive o transporte, que você não falou aqui, né? Não. Se eu não falei, é porque os demais não estão na hipótese de retenção. Então, o artigo 6º ele acaba aqui, ó, no 1710. Então, pela lei maior, que é a Lei Complementar 116, né, ela está um passo abaixo da Constituição Federal, na hierarquia, né, do nosso sistema tributário. Então, é ela que vale. É ela que vai ditar as regras para a retenção do ISS. E aqui a gente não viu serviço de transporte. Então, se eu estou contratando um serviço de transporte sujeito ao ISS, ele não está na regra da retenção. Se não está na regra da retenção, quem é que vai pagar o tributo? O próprio prestador, né, gente? Porque ele não caiu na regra da retenção. Aí vem aquela perguntinha, né? Mas e se eu quiser fazer a retenção do tributo dele e recolher para o município? Bom, a prefeitura não vai achar ruim, porque o que ela quer é o tributo recolhido, né? Você simplesmente vai estar puxando uma responsabilidade para você que não é decorrente da lei.